Bom dia, amigos que nos acompanham através dessa transmissão ao vivo. Sejam muito bem-vindos, então, ao trabalho de hoje. Apresentamos, então, a Carmen Lúcia Colomebeck e o Tarcísio Zambra, que irão participar conosco do trabalho. Lembramos ainda que a transmissão de hoje, estamos transmitindo ao vivo, também será repetida na quinta-feira às 20 horas, tanto pela nossa página do Facebook, do Abrigo, quanto pelo canal do YouTube. Então, a todos que nos assistem à retransmissão, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Vamos iniciar como de costume, com uma leitura e com uma prece, e depois explicaremos melhor o funcionamento do trabalho. A leitura que trouxemos para hoje é do livro Jesus no Lar, o capítulo 1, intitulado O Culto Cristão no Lar. Povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos, e como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante. Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo. E o oleiro? Que faz para atender à tarefa a que se propõe? Certamente, senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns segundos e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz, na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade, a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido. Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada,
desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão do lar. Convidamos o amigo Tarcísio para fazer a prece de abertura. Então, depois desta leitura belíssima e profunda, nós convidamos a todos os queridos amigos e irmãos de Deus Espírito a nos mantermos conectados pelas nossas mentes, mas sobretudo pelos nossos corações, elevando o nosso pensamento a Deus, ao nosso querido Mestre Jesus, amigo incondicional de todas as horas, agradecendo pelas infinitas oportunidades que tem oferecido a todos nós diariamente, em especial oportunidades como esta, de reflexão a respeito do seu Evangelho Redentor. Rogando aos benfeitores espirituais, Dr. Pitã, Cepé e demais amigos do plano espiritual, a proteção, o amparo necessários para que tenhamos um bom encontro, com boas reflexões e que, acima de tudo, com a proteção dos benfeitores, estas reflexões possam se transformar gradativamente nas nossas ações, no nosso dia a dia. Assim, querido Mestre Jesus, em Teu nome, nós iniciamos o nosso encontro de hoje. Que assim seja. Então, amigos, a gente começa explicando um pouco o funcionamento do trabalho da manhã de hoje. Eu mudei um pouco a configuração, Aí vocês podem nos dando um retorno, como é que fica melhor a visualização, já que o Facebook costuma ativar legendas automáticas, então às vezes pode ficar no rosto de um dos que está falando, mas quem quiser tem a opção de desativar a legenda. Então, sendo essa a última exposição do mês, resolvemos fazer um trabalho um pouco diferente e, além da exposição, uma roda de conversa um pouco descontraída, inspirados também nesse texto em que o mestre iniciou o culto cristão no lar. Então, vamos também fazer uma espécie de culto cristão aqui, cada um em seu lar, participando, todos como uma grande família, e eu participando com esses meus dois irmãos de coração, formando também aqui uma família um pouco mais ligada pelos laços do espírito, pelos laços do coração. Então, obrigado pela presença aqui, Carmen e Tarcísio. E então, explicando o funcionamento, nós vamos comentar sobre algumas passagens a respeito do tema família, um compromisso dignificador, por mais ou menos meia hora, e depois, então, teremos um espaço para perguntas, um momento para perguntas, quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Então, teremos um tempo de mais ou menos 15 minutos. Então, quem tiver interesse em fazer alguma pergunta, pode ir já colocando no chat, que no final nós vamos selecionar algumas para a gente comentar. Então, fiquem à vontade, coloquem seus questionamentos no chat e a gente depois organiza. Então, para iniciar as nossas reflexões, vamos começar com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 18. Separamos aqui alguns trechos para não ficar a leitura muito extensa. Diz então no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações.
Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que mais depurada não tem a perturbá-la o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Então, meus amigos, lembramos então que, de acordo com o que estudamos no Espiritismo, nós, após a morte do corpo físico, nos desprendemos do corpo e vivemos como espírito no mundo espiritual. E após isso, iniciamos uma nova trajetória no corpo físico, uma nova encarnação em um novo corpo. E assim, sucessivamente, vamos repetindo experiências na carne, com alguns objetivos, como está explicado no Livro dos Espíritos, o objetivo de alcançar nossa própria perfeição e o objetivo também de contribuir para a perfeição do globo. Então, ao mesmo tempo que a gente vai se aperfeiçoando com várias encarnações, vai também ajudando na obra divina do globo terrestre e das pessoas que nos cercam. Mas também, na questão 767 do Livro dos Espíritos, nos explica a importância de se viver em sociedade. E temos a família como nossa pequena sociedade. De modo que, através das nossas experiências, vamos ensinando os outros e aprendendo também com as experiências dos outros. Assim, todos nós concorremos para o progresso da sociedade e da família, auxiliando uns aos outros. Esses, então, eram meus comentários. Perdão que eu deixei o Tarcísio mudo. Pode falar, Tarcísio. Sim. Aproveitando, então, a sequência da fala do Vitalino, nós gostaríamos de dar um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os irmãos e amigos. É uma alegria podermos nos reunir mais uma vez em torno do Evangelho de Jesus, desta bênção que é os ensinamentos do nosso Mestre. E ouvindo o Vitalino ler sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós ficamos imaginando esse processo reencarnatório, este ir e vir, né, que nos separa fisicamente, temporariamente daqueles seres que nós nos amamos, como uma oportunidade redentora, que tem por finalidade estreitar estes laços afetivos ao longo das sucessivas reencarnações, nos proporcionando um esquecimento temporário para que se apaguem os rancores, as mágoas, aquelas sementeiras difíceis que nós plantamos de forma equivocada, mas que se transformam numa bênção, aproveitando então esse cantinho, esse cadinho do lar para nós solidificarmos esses valores. Fantástico, a reencarnação proporciona isso, não é mesmo, minha irmã Carmen? É isso mesmo, bom dia a todos. E dentro dessa perspectiva, é muito importante porque o item 18 diz que a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Então, o fato de nós termos, enquanto espíritas, a certeza que as reencarnações vão se sucedendo e que a vida é única, sim, para o espírito imortal, mas oportunizada por várias experiências diferenciadas, isso consola muito o nosso coração. E, portanto, não poderia deixar de estabelecer esses vínculos entre
os espíritos e entre as demais encarnações. A minha sugestão para os irmãos que conhecem ou que ainda não conhecem a obra O Nosso Lar é que visitem essa obra, estudem, leiam, e porque nesta obra vocês vão encontrar, nós todos vamos encontrar informações muito interessantes sobre o que acontece com o espírito quando retorna à espiritualidade e ao mesmo tempo que se prepara para uma nova encarnação, de preferência, sempre que possível, junto com os seus afins, junto com os espíritos amados, os espíritos com quem tem laços de amor. Então, essa é uma dica de leitura que pode nos ajudar a compreender esse processo da desencarnação, do período da erraticidade entre uma encarnação e outra e o retorno à carne. Muito bem. Podemos, então, já passar ao próximo trecho? Vou pedir para a Carmen fazer a leitura. Então, a leitura é o capítulo 30 do livro Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, e o título é Vínculos Familiares. Então, nós separamos um extrato do texto que diz: a formação do grupo familiar tem como finalidade a educação, implicando, porém, outros tantos fatores, como amor, atenção, compreensão, coerência e, sobretudo, respeito à individualidade de cada componente do instituto doméstico. Então, porém, com o Espiritismo, esse conceito de família se alarga, porque os velhos padrões patriarcais, impositivos e machistas do passado, cedem lugar a um clã familiar de visão mais ampla, de vivência coletiva, dentro das bases da reencarnação. Por admitir que os laços da parentela são pré-existentes à jornada atual, os preconceitos de cor, de sangue, sociais e afetivos caem por terra, em face da possibilidade de as almas retornarem ao mesmo domicílio, ocupando roupagens físicas conforme as necessidades evolutivas. Então, este trecho que nós selecionamos esclarece muito bem qual é a finalidade da reunião familiar na Terra, por exemplo. E a principal finalidade é a finalidade da educação. Nós todos estamos aqui para nos educarmos e quando recebemos espíritos como filhos, às vezes como irmãos, nós temos a grande missão, o grande compromisso de contribuir para a educação, tanto formal, que seria aquela nas escolas, a aprendizagem formal, no campo intelectual, quanto a educação dos sentimentos e das emoções, que certamente é o campo moral e é o mais difícil de nós alcançarmos êxito. A educação formal não é difícil de nós alcançarmos, mas a educação moral é, porque ela implica nessa mobilização de sentimentos, de emoções, na educação de todo esse processo. E tudo isso para que a gente reavive, para que a gente conquiste, para que nós fortaleçamos as nossas virtudes, né? Então, o que nós precisamos é avançar do simples animal racional que nós somos para uma condição de espírito sublimado, né? E esse processo não é um processo fácil, é um processo complexo e que exige de nós muito trabalho. Essa menção ao respeito à individualidade de cada integrante do lar, e aí nós ampliamos para cada integrante da sociedade, ela cada vez mais está pautada como uma meta fundamental para que nós possamos evoluir. Como é difícil nós nos mantermos no lar, respeitando as dificuldades e valorizando as potencialidades dos nossos familiares. Então, esse é uma conquista diária,
que nós temos que fazer e que exige de nós, como eu disse, muito trabalho. A doutrina espírita traz esses ensinamentos e nos esclarece da importância desse processo, né? E o mais interessante e lindo disso tudo é que em determinado momento nós fomos filhos e, portanto, tivemos a oportunidade de sermos educados pelos nossos pais, nossos avós, nossos familiares queridos que conviveram conosco. E logo em seguida nós mudamos esse papel, agregamos a esse papel o de ser pai, o de ser tio, o de ser avô, avó. Então, nós temos oportunidades de transitar nesse campo e avançarmos. E, como já nos dizia Paulo Freire, um grande pensador, muito interessante, nós educamos alguém, mas, ao mesmo tempo, temos a oportunidade de nos educarmos. É um processo integrado de ensinar e aprender ao mesmo tempo. Quanta coisa nós aprendemos com as crianças que estão nascendo, né? Que já vêm espíritos com outra formação, outros conhecimentos. Então, esse é o processo lindo de viver, ensinar e aprender ao mesmo tempo. Para isso, nós precisamos ter a humildade de executar esse movimento. Então, esse é o convite, a educação que a família pode oportunizar, tanto no campo intelectual quanto no campo moral. Observando a Carmen ali, fazendo a leitura deste item do livro Renovando Atitudes, nós começamos a refletir a respeito do que a doutrina espírita nos traz quando os benfeitores espirituais preparam de forma muito carinhosa, de forma muito profunda, o nosso processo reencarnatório. E dizem os benfeitores espirituais que alguns pontos deste processo são planejados de forma mais minuciosa, entre eles este que é a nossa família. Então, nós ficamos pensando que a família nem sempre é aquela que nós gostaríamos que fosse, mas é preparada com carinho e com profundidade pela necessidade que está primando neste momento na nossa evolução. Ou seja, às vezes eu venho renascer e minha mãe desencarna no processo do parto, por exemplo, e eu passo uma existência inteira sem mãe. Outras vezes eu venho sem pai. Outras vezes eu venho sem mãe nem pai, criado por uma tia. Outras vezes eu venho com um excelente pai, educador, ou com uma excelente mãe. Ou seja, este processo é feito para a nossa necessidade. Então, a doutrina espírita nos diz que nós temos, na atual existência, a família adequada para o nosso processo evolutivo. É exatamente esta família que nós devemos valorizar nas suas infinitas diferenças entre uns e outros, né? Nós devemos valorizar se desejarmos caminhar, então, neste processo para aquilatar esses valores do espírito imortal, valorizando o processo reencarnatório, em especial, se quisermos dar um passo à frente na evolução, como está muito bem colocado, com infinitos exemplos lá na série do André Luiz, que começa com o Nosso Lar, citado pela irmã, e os Mensageiros e outros livros, nós vamos ver que aqueles espíritos que cumpriram com seus objetivos dentro do lar, na família proposta para aquele momento, eles conseguiram progredir a passos firmes e dar até alguns saltos no seu progresso espiritual. Não é mesmo, Vitalino? Muito bom, né? Que maravilha. Então vamos juntando essas duas falas, né, dos amigos, a finalidade da família como educação, e nós sabermos que a família que temos é a família que precisamos, né? Então fica um convite aqui para nos educarmos, sabendo que o que está aí é o necessário para a nossa educação. Uma educação em que a gente reflete e busca conhecer os nossos defeitos, a partir de como que a gente reage às dificuldades que vêm da família, e a partir de como os outros também reagem
os outros também reagem, mas não para a gente olhar os defeitos dos outros, mas para a gente olhar para nós, olhar para os nossos defeitos e perceber, através da experiência, da convivência diária, ainda mais muitas famílias agora estão com uma convivência mais intensificada, né, para a gente fazer esse estudo, essa observação interior. Lembrando que no capítulo que a gente leu, do Jesus no Lar, na introdução, Jesus nos diz que família é uma escola e também é um templo. Então, essa escola, então, vamos tentar aproveitar, ainda mais nesse momento que estamos bastante unidos. E também diz que a paz no mundo começa no lar. Então, como é que a gente vai conseguir cumprir com nossos objetivos da encarnação se não estamos conseguindo nem dentro do lar cumprir com os objetivos com nossos irmãos, da convivência com nossos familiares? Muito bom, meus amigos. Eu botei o microfone no mudo enquanto falava. O tempo voa, mas podemos continuar para a próxima leitura. Eu vou passar para o... Pode ler para nós, Tarcísio. Opa, bem, é que não apareceu a leitura aí, vou ler para o meu que eu tenho. Então, retirado do livro Pensamento e Vida, do capítulo 12, dois parágrafos, né? Nos diz o benfeitor Emmanuel que a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis, que o pretérito nos devolve. É assim que na esfera do grupo consanguíneo, o espírito reencarnado segue ao encontro dos laços que entreteceu para si próprio, na linha mental em que lhe caracterizam as tendências. Temos assim no grupo doméstico os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer, por intermédio do amor louvavelmente vivido, mas também, diz o benfeitor Emmanuel, as algemas de constrangimento e aversão nas quais recolhemos, de volta aos clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer à custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. O que nós aprendemos na doutrina espírita, na verdade, é que há um ser espiritual, um ser humano espiritual e um ser humano físico. E talvez esta seja uma das maiores contribuições da doutrina espírita para conosco, porque nós temos a tendência de quando nós nos relacionamos com alguém, de imaginarmos que esta pessoa é apenas a personalidade de hoje. Então alguém olha para mim e acha que eu sou o Tarcísio, apenas, né? Que eu tenho a profissão X, sou casado, solteiro, tenho filhos, não tenho filhos. E nós nos perguntamos, será que essa experiência atual, ela realmente resume quem verdadeiramente nós somos? Quem verdadeiramente eu sou? E a doutrina espírita vem justamente nos ensinar que nós somos herdeiros de um patrimônio muito maior que esse, que nós passamos por diversas experiências, habitamos inúmeros lugares, falamos vários idiomas que nós conhecemos e nos relacionamos
com um número imenso de pessoas. Então, nós somos, em verdade, uma multidão de personalidades que carregamos conosco as nossas virtudes, os nossos defeitos, as nossas tendências, com aquilo que precisa ser aprimorado, corrigido. Esse é o ser humano espiritual, que, considerando como espíritos imortais, Allan Kardec nos leva lá no capítulo 14 do Evangelho, quando ele nos ensina essas diferenças entre família espiritual e família material, família física. E aí o Emmanuel vem nos chamar a atenção no capítulo 12 do livro Pensamento em Vida, aprofundando este estudo e essas reflexões, quando ele começa então a investigar o que seria realmente que une as almas, o que atrai os nossos espíritos, como é que a lei divina consegue colocar determinadas criaturas embaixo do mesmo teto. E o que o benfeitor Emmanuel está nos dizendo aí é justamente isso, que o que define estas questões, o que define a nossa posição do espírito dentro do seio familiar é justamente a nossa mente, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, o que estamos buscando, o que está atraindo o nosso espírito, a maneira que nós estamos pensando da visão a respeito da vida. Então, tudo isso vai formando um padrão vibratório que vai reunindo as almas. E vamos, então, dentro do seio familiar, refletindo uns aos outros, formando aí a família consanguínea, para no futuro de todos transformarmos numa grande família espiritual. Isso, Carmen. É isso mesmo, Tarcísio. E eu lembrava aqui que quando nós nos aproximamos dos nossos afetos e buscamos constituir um lar, nós sempre imaginamos que nos reunimos enquanto almas gêmeas. E a doutrina espírita nos diz que nós estamos mais para algemas do que para almas gêmeas, né? Na verdade, para almas irmãs ou para almas afins. Então, a reunião no lar de espíritos que precisam fazer grandes reajustes é que caracteriza o padrão das famílias na Terra na atualidade. Então, nós chegaremos um dia, certamente, em que reuniremos muito mais almas afins dentro do lar do que almas que precisam resgatar umas com as outras, né? E o que faz toda a diferença nesse processo é, como eu disse, é tão dinâmico que nós estamos todos juntos buscando evoluir ao mesmo tempo. E aí entra em jogo o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito, né? Nós estamos aqui para cumprir algumas situações, né? Atendendo algumas necessidades de aprendizados individuais. Então, imaginemos que num lar que reúne dois filhos e um casal, são 4 espíritos imortais para aprenderem juntos, ao mesmo tempo, numa oportunidade reencarnatória. Então, os desafios são imensos, são grandes, mas, como disse o mestre, nenhuma cruz é pesada o bastante para cada um de nós, né? Nós preparamos esse processo todo. Então, nós estamos muito mais para almas que precisam se reajustar do que para almas irmãs ou almas afins. Mas é fato que algumas uniões na Terra são, sim, de almas irmãs e almas afins. Até porque esse encontro de almas afins é também o que dá sustentação e traz uma certa harmonia para o lar. E é por isso que, às vezes, aquele filho muito jovem é quem faz esse processo de harmonização do lar, porque ele é um espírito que veio com essa finalidade e que tem afinidade com um dos pais ou com os dois. Não é isso, Vitalino? Exatamente, é isso mesmo. E então, tantas vezes, né, na família a gente enfrenta
alguns familiares, ou mais próximos, ou não tão próximos, que nos trazem muitas dificuldades, muitos desafios. E é para isso que a gente trouxe essas reflexões. Um pouco para a gente enxergar esse familiar como reflexo nosso, de nossas atitudes passadas, entendendo também que, como a Carmen trouxe, como também está escrito ali pelo que o Emmanuel nos trouxe na mensagem dele, que esses reflexos são limitados dentro das nossas possibilidades. Não vai vir tudo de uma vez para a gente dar conta dos erros que a gente cometeu, né? Se a gente não consegue dar conta, vai vindo devagarinho as coisas. E assim a gente vai aprendendo, né? Uma encarnação eu magoo fulano, aí na outra encarnação eu fico bem atencioso ao fulano, aí fulano me magoa porque ele está todo ressabiado, e aí a gente vai aprendendo um com o outro, aí eu aprendo a amar, depois eu aprendo a perdoar, e fica nesse crescimento em que juntos vamos crescendo também como uma família, como uma coletividade. E também destaquei aqui a receita que o Emmanuel nos trouxe: trabalho, sacrifício, paciência e humildade. Então, se a gente passa por uma dificuldade na família, vamos lembrar dessas palavras: trabalho, dedicação, vamos tentar ajudar, tentamos dar a nossa contribuição. Sacrifício, abrir mão de alguma coisa de vez em quando, abrir mão do orgulho, abrir mão de algumas vantagens, fazer um pouco de sacrifício. Paciência, muito importante. Às vezes o problema não vai se resolver logo, às vezes precisa ter um pouco de paciência, esperar, deixar a pessoa pensar, a gente pensar também, refletir, e principalmente também humildade, que é talvez o primeiro passo para a gente conseguir tomar alguma atitude. A gente perceber que a gente não é melhor que os outros, a gente perceber que nem sempre a gente está certo, né? Muitas vezes a gente pensa, mas a pessoa é um mal agradecido, não me valoriza, eu faço tanta coisa boa, ele reclama de outra coisa que eu não é tão ruim assim, né? E muitas vezes está nos faltando a humildade para podermos entrar nessas questões familiares com boa vontade, né? Com um espírito de mudança interior. Então, meus amigos, para, de certa forma, encerrar o estudo de hoje, a gente traz algumas reflexões a respeito da tão importante prática do Evangelho no Lar. Eu começo passando a palavra para a Carmen, que ela começa falando um pouco e depois vamos continuando a roda da conversa. Muito bem, então nós sabemos que o Evangelho no Lar é uma ferramenta muito poderosa para a harmonização das relações do dia a dia no lar. E também para outros benefícios que logo em seguida o Tarcísio vai nos trazer. Mas eu vou me focar inicialmente nos desafios que também são imensos para que a gente possa realizá-lo. Um dos desafios mais importantes é a compreensão e o desenvolvimento da consciência acerca dos benefícios do mesmo. Quando nós sabemos, quando nós reconhecemos que alguma atitude nos faz bem, é importante que nós possamos replicar essa atitude, desenvolver essa ação muitas vezes. E às vezes nós compreendemos isso, que o Evangelho no Lar traz benefícios, mas não temos tão claro na nossa consciência e, portanto, isso se torna um desafio. Compreendê-lo na sua verdadeira essência, para que ele serve e os benefícios que ele nos traz. Um outro aspecto que é desafiador com relação ao Evangelho no Lar é a disciplina que às vezes nos falta para que nós possamos desenvolvê-lo de maneira sistemática, né? Então, nós sabemos que nós que realizamos o Evangelho, que muitas vezes o dia do Evangelho no Lar é o dia que a criança não dorme e chora,
é o dia que a vizinha aparece para nos visitar sem combinar, sem nos avisar, é o dia que toca o telefone exatamente na hora que nós estávamos iniciando o Evangelho. Então, é preciso que nós tenhamos essa certeza de que disciplina é fundamental, organização é necessário, né? E que alguém do lar precisa exercer esse papel de reunir as pessoas. Um outro desafio, então, é justamente esse, de nós conseguirmos reunir os familiares naqueles momentos do Evangelho no lar, para que possamos compartilhar o Evangelho de Jesus, o que vai trazer muitos benefícios para a nossa família, né? No mesmo dia, no mesmo horário. Então, quando somos muitos em um lar, às vezes não conseguimos fazer uma agenda comum para que todo mundo participe. Mas aí nós vamos buscar estratégias para que o maior número de pessoas participe e usufrua desses benefícios. Mas também queremos lembrar que uma pessoa sozinha pode realizar o Evangelho no lar, usando o mesmo roteirinho que depois o Vitalino vai nos trazer umas dicas de como fazer o Evangelho no lar. Então, se somos um, podemos fazer, se somos muitos, podemos fazer também. Então, reunir os familiares seria um terceiro desafio. E talvez o não mais importante, mas importante também, compreender que a finalidade do Evangelho no lar é, sim, cada vez mais compreender as lições amorosas de Jesus, o seu Evangelho, mas não tornar o encontro um momento para acerto de contas, né? Um momento para nós compartilharmos as dificuldades e discutirmos questões pontuais que nós temos uns com os outros. Então, é assim um momento de conversarmos, de nos harmonizarmos, de refletirmos, mas algumas questões pontuais precisam ser deixadas talvez para o momento após o Evangelho, em que nós estamos harmonizados e que nós estamos mais tranquilos para conversar sobre as nossas dificuldades, as nossas diferenças na família. Mas não é o momento para nós nem acusarmos e nem sermos acusados por ninguém. É um momento de tentativa de buscar o equilíbrio, né, e alcançarmos assim os objetivos a que o Evangelho se propõe. Então, esses são alguns dos desafios. Podem haver muitos outros, cada cenário familiar pode ter os seus, mas, em geral, esses estão presentes como grandes barreiras para dificultar a realização do Evangelho. Mas o Tarcísio, então, vai nos falar um pouco sobre os benefícios, né? Que são muito mais importantes que os desafios ou que as dificuldades. Nós sabemos, né, meus irmãos, que os benefícios do Evangelho, eles são infinitos, né? Tanto palpáveis quanto mais sutis. E nós gostaríamos de rapidamente assim falar a respeito de um dos benefícios, que é a proteção. Quando os benfeitores espirituais nos trazem inúmeras, melhor dizendo, inúmeras informações a respeito desta questão da proteção, em especial lá na série do André Luiz, da vida no mundo espiritual, né? Que começa ali no nosso lar e segue os 13 livros, onde os benfeitores espirituais dizem que vêm diariamente à crosta terrestre em auxiliar a todos nós, e que eles permanecem por, às vezes, períodos mais demorados por aqui, elegendo, então, aquelas instituições religiosas onde prevalece a fraternidade, o amor, a caridade, a harmonia, para pequenos períodos de repouso e de refazimento para a continuidade das suas tarefas. Mas o que os benfeitores espirituais nos dizem é que eles elegem também alguns lares para permanecer. E isso trouxe essa reflexão dos benefícios do Evangelho, que nós ficamos nos questionando. As portas, as janelas do nosso lar estão abertas para quem? Nós estamos, de uma forma geral, a nossa família, sintonizada com o quê? À noite, quando vamos dormir, ocupam
vivem junto conosco nos nossos lares. Que espíritos? Espíritos frívolos, espíritos que trazem desarranjos, desarmonias, ou espíritos que se comprazem em ajudar-nos, em trazer-nos o Evangelho de Jesus, em auxiliar-nos no progresso evolutivo. Um dos benefícios que o Evangelho nos traz é justamente esta proteção, em aumentar a vibração, a psicosfera do nosso lar, proporcionando aí todo um ambiente mais benéfico para a nossa caminhada em família. Olha a importância, não é mesmo, Vitalino? É isso aí, Tarcísio. Então a gente se dividiu, a Carmen para falar dos desafios na prática do Evangelho, o Tarcísio para nos trazer os benefícios. Então eu só trago aqui rapidamente o roteiro que nos é sugerido tanto na literatura espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, como também pelas federativas espíritas. Como a Carmen disse, podemos fazer só uma pessoa o Evangelho no lar, mas se a família toda puder participar, melhor. Iniciamos sempre com uma prece de abertura, e em seguida, leitura de algum trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. O conselho é que se leia o livro em ordem, desde o prefácio, incluindo a introdução, as notas de rodapé, e vai se avançando ao longo das semanas, porque se a gente for abrir sempre ao acaso, corre risco de ficarem alguns trechos de fora. Então a gente também consegue abordar o livro em seu conteúdo lógico também na ordem. Claro que depois de estudado o Evangelho segundo o Espiritismo, pode-se partir para outras obras, mas a principal no estudo do Evangelho no lar é o Evangelho segundo o Espiritismo. Em seguida, os familiares fazem os comentários, cada um fala das suas impressões da leitura. Depois tem a parte das vibrações, em que todos unidos emitem vibrações aos outros familiares, aos vizinhos, ao planeta Terra como um todo, pela paz, pela compreensão entre as pessoas. E, no final, uma oração de encerramento, onde pode-se incluir também pedidos. Quiser pedir por alguma pessoa que não está presente, alguém que enfrenta alguma dificuldade, inclui os pedidos na oração final. Assim, então, né, meus amigos, garantindo uma proteção familiar, um clima familiar propício para termos os espíritos sempre nos auxiliando e para nós mesmos conseguirmos nos auxiliar. Se o Tarcísio ou a Carmen quiserem comentar alguma coisa, no chat aqui temos várias pessoas nos dando bom dia e agradecendo a presença, agradecendo o trabalho, vários amigos, e temos uma pergunta também. Carmen? Eu só queria lembrar para a gente não esquecer de colocar nossa aguinha, nosso copo de água, junto no momento do Evangelho, para que ao final cada integrante da família possa sorver um pouquinho daquela água, porque nós sabemos que durante esse processo são colocados medicamentos, né, para que a gente possa, então, se reequilibrar, cada um na sua medida, na sua necessidade, né? Então, muito importante, assim como nós estamos fazendo no grupo de meditação, após o grupo de meditação se toma a aguinha reservada para isso, que nós possamos também fazer isso no Evangelho no Lar. Bem lembrado, cara. Vitalino, então, posso rapidamente? Pode. Eu gostaria de falar que a gente observa na literatura espírita que espíritos que, ao desencarnar, retornaram para colônias espirituais bem superiores, né, trazem como exemplo de vida a valorização do lar. Nós vamos ver no livro Há 2000 anos, a Lívia, cumprindo com seus deveres dentro do seu lar, junto ao senador Públio Lentulus, ao desencarnar, vai para uma esfera bem superior. A sua escrava Ana também, a mãe do André Luiz, no livro Nosso Lar, Célia, no livro 50 anos depois, e tantos outros exemplos, porque os benfeitores, acredito eu, desejam chamar a nossa
atenção para a importância do nosso lar e da nossa família. Aí está a chave para que, se nós nos dedicarmos com o Evangelho no coração, quem sabe nós também possamos sair bem melhores desta existência para o mundo espiritual e fortalecermos esses laços afetivos. Me deu essa vontade de falar aí, Vitalino, Carmen. Com certeza, o que traz a importância desse tema, né? Eu lembrei também que pode parecer, quando a gente fala nesse tema, que os nossos lares são perfeitos, né? E não existem, meus irmãos, lares perfeitos na Terra, né? Então essa é uma questão importante. Muitas vezes nós entramos em períodos de muita dificuldade, de desarmonia no nosso lar. Então é só para nós lembrarmos que nós aí precisamos reforçar o Evangelho no lar, a frequência à casa espírita, as orações, os bons pensamentos, para retomar o equilíbrio relativo que os nossos lares podem ter nesse momento que a Terra vive, né? Mas é só para dizer que nós estamos sempre em busca de um lar mais equilibrado, de um convívio mais harmonioso, mas é um desafio para nós todos, todo o tempo, né? Nada está pronto. Tudo precisa ser construído todos os dias, e por isso é difícil nos mantermos assim nesse equilíbrio tão esperado e desejado, né? Os desafios são imensos, né? Muitos. E o Evangelho no lar não vem resolver e tirar tudo, né? Vem nos dar as condições para a gente enfrentar as dificuldades. Então, temos uma pergunta, eu trouxe aqui então a pergunta da Raquel. Ela diz o seguinte: amar é o objetivo maior da convivência. Nesse sentido, poderiam comentar a passagem que André Luiz reencontra os seus familiares após o desencarne, os filhos, a esposa e o seu novo companheiro, tendo naqueles encontros inúmeros sentimentos, que são aqueles que carregamos. Alguém gostaria de comentar? Eu posso dar um pitaco aí, Vitalino, se vocês me permitem. Agradecendo a Raquel a participação e a pergunta, né? O amor, né, não é aquele amor que prende, que algema a gente, a esposa, aos filhos, aos pais, né? Então, graças à doutrina espírita, nós vamos devagarinho, gradativamente, entendendo que o lar, que a família, é uma ferramenta belíssima, desde que nós amemos, sem nos apegarmos em demasia. A esposa não é posse, o marido não é posse. A esposa é alguém que traz características que irão nos proporcionar a nos conhecermos internamente. Os filhos da mesma ordem. É um processo que não é muito fácil, não é muito difícil, porque às vezes o nosso amor não é o amor este preconizado pelo Evangelho, é um amor egoístico, que visa a satisfazer as nossas necessidades do ego, as nossas necessidades mais imediatas, mas justamente ali no nosso lar, André Luiz vem trazer isso, né? Para a gente aprender aos poucos desapegando. Eu fico pensando quantas esposas ficaram no mundo espiritual, quantas mães ficaram no mundo espiritual, quantos filhos estão nos aguardando no mundo espiritual, rogando para que nós vençamos essa etapa. E assim a gente vai entendendo gradativamente esses valores e tentando desenvolver esse amor. Né? Para não estender muito aí, Raquel. É muito interessante essa passagem que a Raquel nos traz, porque o André Luiz, na sua obra, ele relata que ele tinha muita urgência de visitar a família que ficou na Terra. Ele viveu muito tempo em função desse desejo, dessa saudade de reencontrar seus familiares, e com muita pressa. E a espiritualidade, o protegendo, dizia: ainda não dá, aguarda mais um pouco, até o momento em que ele teve a permissão, por mérito, por trabalho no bem, por bônus hora, né? Ele teve a permissão, então, de se dirigir ao seu lar. E aí, o que ele encontra? Né? O banimento do nome dele, todo o tempo, né? Quando os filhos sentiram a presença dele, a esposa dizia: não é para falar do teu pai, ele já se foi, ele já desencarnou, ele não faz mais parte desse círculo, né? E ele vai, então, compreendendo que realmente
a fila andou, como diríamos no jargão popular. As coisas aconteceram na Terra, na ausência dele. E a consorte, então, a esposa, a viúva, tinha contraído um novo matrimônio. E esse senhor com quem ela tinha se casado enfrentava um sério problema de saúde. E ele poderia ajudá-lo naquele momento muito sensível da sua saúde. E ele tem que escolher naquele momento se ele vai embora, levando toda aquela mágoa, ou se ele fica e se dispõe a contribuir, exercitando esse amor universal, esse amor verdadeiro, que é para muito além do nosso amor físico, né? O amor, então, essencial. E aí ele resolve ficar e passa um período ajudando, contribuindo na recuperação física e espiritual daquele companheiro que agora ocupava o seu lugar, o lugar que ele pensava que era dele para sempre, né? Então, o de dono daquela casa, o de gestor daquela família. Então, ele nos mostra, assim, os grandes dilemas que ele enfrentou entre ficar ou ir, e vence o desejo de servir, e ele fica e consegue, então, superar esse obstáculo, e que nos parece tão simples e tão perto de nós, né? Possivelmente nós sentiríamos todas essas emoções que ele sentiu quando ele foi lá. Então, muito boa a tua colocação, Raquel, nós agradecemos. Nós agradecemos mesmo. A intenção era irmos até mais ou menos 15 para as 10, mas eu acho que fica adequado encerrarmos às 10. Vemos que já falta 3 minutos para as 10, então a gente adoraria muito continuar respondendo. Temos mais umas 2 ou 3 perguntas aqui, temos um comentário. O que vocês acham, Tarcísio, Carmen? Quem sabe mais uma ou duas perguntas rapidinho? Isso. Eu vou ler um comentário da Luciane, né, uma pergunta, e aí eu continuo com mais uma pergunta. Então, a Luciane Boésio, nossa amiga Luciane, nos comenta que no Livro dos Espíritos, questão 774, nos diz que com os laços sociais são necessários ao progresso e constitui uma lei da natureza, sendo a família laços mais apertados, além de aprendermos e nos amar como irmãos. Assim, em famílias, fazemos uso do nosso livre-arbítrio, escolhendo o bem ou o mal proceder. O Evangelho no lar é grande antídoto contra as más escolhas, nos auxiliando a agirmos dentro do bem, fazendo aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Parabéns aos amigos pelo belo trabalho. Muito obrigado, então, Luciane, pelo carinho e pelas contribuições. E trago, então, aqui uma pergunta do Fábio também, nosso querido amigo Fábio. Bom dia, amigos. Como fica a responsabilidade dos pais perante Deus, que diante da missão da paternidade e da maternidade, assumidos por ocasião da programação reencarnatória, têm um filho já na maioridade, mais de 18 anos, e começa a caminhar por sendas equivocadas, tortuosas, mesmo diante do esforço e da educação dada pelos pais. Bom, eu acho que vou fazer uma contribuição, depois os companheiros podem complementar se desejarem. Talvez uma das questões das situações que nos traga mais sofrimento enquanto pais é vermos os nossos filhos optando, escolhendo caminhos pelos quais os levam, né, para a dificuldade, para o sofrimento e para a dor. Mas eu diria que quando nós realizamos o nosso trabalho, nós pais, da melhor maneira possível, com a melhor das intenções, plantando no coração dos nossos filhos o Evangelho de Jesus, nós precisamos ficar o mais tranquilos possível. Isso não quer dizer que nós não soframos com as escolhas deles e que isso não nos sirva de agonia, mas é preciso que nós reconheçamos que os nossos filhos são espíritos imortais, que fazem as suas escolhas, que têm uma trajetória anterior a essa, portanto, trazendo
as suas viciações, as suas dificuldades, assim como nós, e que por algum motivo não conseguem vencer essa dificuldade nesse momento. É importante também que nós nos lembremos que, na nossa visão, eles atingiram um patamar muito desfavorável, mas talvez pela programação reencarnatória, eles até tenham evoluído ou tenham se comprometido menos do que poderiam se comprometer com as informações, com o lar que receberam. Então, é muito difícil nós avaliarmos essa questão, né? Mas é preciso que nós continuemos nos esforçando para amá-los, orando por eles e mantendo o coração sereno na medida do possível que nós fizemos a nossa parte e que eles agora têm as escolhas a fazer e que vão os conduzir ao lugar que é de ordem deles nesse momento. Eu só queria agradecer nosso querido irmão, amigo do coração, Davidson, pela pergunta e dizer também assim que não devemos nos culpar, alimentar o processo de culpa, né? Porque o processo de educação dos filhos é muito complexo, né? E nós pais nos cobramos muito em não cometer erros, em acertar o máximo possível, e mesmo muitas vezes com boas intenções e com acertos, os nossos filhos têm livre-arbítrio e optam por caminhos que não seriam aqueles os mais adequados. Aí cabe a nós a fé, a resignação em dias melhores, para que um dia nós, com certeza, nós vamos nos reunir na grande família espiritual. Mas o que me vem, amigo Davidson, de imediato, além das belas palavras e reflexões da Carmen, é não nos culparmos, porque a gente tem às vezes essa questão, né? A gente acaba se culpando pelos erros dos filhos. Nem sempre é culpa dos pais. Por isso, no Evangelho, o honrar pai e mãe, não é mesmo? Porque o pai e a mãe nos deram a vida. Por isso, já devem ser honrados. E nós, como pais, façamos aquilo que está ao nosso alcance. Deus leva em conta também os defeitos, né, dos pais. Não somos perfeitos, erramos, vamos errar, e que Jesus nos abençoe nesse processo de educação dos nossos filhos. Verdade. E mais uma pergunta, então. A pergunta do nosso amigo Antônio. Abraço, Antônio. Que bom que está nos assistindo. Antônio está assistindo lá de Caçapava do Sul. Caso não possamos realizar o evangelho no horário combinado, podemos realizá-lo em horário posterior? Agradeço, Antônio, por lembrar também, reforçar que eu esqueci de falar da importância do horário fixado semanalmente. Tarcísio, Carmen. Pode ser, Carmen, vai lá. Sim, nós podemos realizá-lo em horário posterior, sem problema nenhum. Só que é sempre favorável que nós escolhamos um horário, porque a espiritualidade também se programa para nos dar suporte e apoio naquele dia e naquele horário. Certamente, os nossos amigos espirituais têm as suas agendas, assim como nós, e eles se organizam para as atividades e para as tarefas. Então, não há problema que, se em um determinado dia nós não conseguimos fazer naquele horário combinado, a gente postergue um pouquinho e realize, não deixe de realizar. Mas a gente sempre sugere que seja este horário pré-fixado para que toda a família possa se organizar e a espiritualidade também. É isso mesmo, que o atraso não seja desculpa para não fazer, né? Às vezes está no outro dia, esqueci o evangelho, agora já passou, agora não adianta, né? Já está fora do horário, não é bom fazer fora do horário, né? Não vamos deixar de fazer, melhor fazer fora do horário do que não fazer. Eu digo assim, no futuro, o evangelho deverá ser executado todos os minutos através dos nossos atos e ações. Enquanto esse futuro não chega, que ele seja feito pelo menos uma vez por semana. Aqueles que puderem fazer 2, 3 vezes por semana, 7 vezes por semana, que faça, sempre ajuda. Então, um abraço para o nosso amigo aí, dizer para ele curtir bem o frio aí em Caçapava, né? Já que nosso amigo é lá de cima, lá, né?
Então tá, minha gente. De perguntas, é basicamente isso. O pessoal aqui está nos incentivando pelo chat, incentivando o trabalho, mandando abraços carinhosos. Então é bom contar com a participação do público para a gente não sentir que é só nós três falando, né? Muito bom. Só vou trazer aqui mais uma reflexão que surgiu agora. Pelo que eu vi, não é pergunta. Então, a Kátia Baldessari, ela nos diz: obrigada pelas reflexões de hoje, traz auxílio para nossas almas angustiadas. Infelizmente, ainda é muito desafiador chegar no nível evolutivo de Lívia ou Célia, dos livros há 2000 anos e há 50 anos, e 50 anos depois. Mas ter essas personagens como modelo serve de guia e exemplo. É verdade, lembro também da Alcione, do livro Renúncia, que ela vem lá das esferas angelicais para ajudar o amado dela, e ainda está sempre agradecendo, né, por ter a oportunidade de encontrar ele, por mais complicado que sejam as situações, ela é sempre grata. A mãe do André Luiz, né, retorna também para reencarnar novamente com o marido para auxiliá-lo, né? A gente não consegue deixar os amores para trás, a gente sempre está se reunindo novamente. Meus amigos, podemos encerrar? Alguém quer fazer mais um comentário? Podemos encerrar. Então, muito obrigado, de carinho aos meus dois irmãos. É um encontro especial, digamos, em família mesmo. Já torna um público, né, que são realmente dois irmãos, porque o Tarcísio eu chamo de Mana, a Carmen eu chamo de Mana, né? Então é o Mano e a Mana aqui juntos comigo. Então, que grande alegria, e obrigado também a todos que estão assistindo a gente, que comentaram, que participaram no chat, ou que enviaram suas vibrações. Para encerrar, a gente vai fazer uma rápida roda de agradecimento, para complementar a nossa roda de conversa. Então, eu vou pedir primeiro que a Carmen faça um breve agradecimento, depois o Tarcísio, aí depois eu faço o meu agradecimento, que também vai ser uma prece de encerramento para a gente encerrar o trabalho. Muito bem, então nós vamos agradecer nessa manhã radiante pelas nossas famílias. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de convivermos não só numa casa, que é a estrutura física, mas num lar. E que possamos, à medida que o tempo passa, aprendermos juntos a amar. Agradecemos a Ti, Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais, a todos os amigos, irmãos que nos acompanham nestes momentos de reflexão, rogando aos benfeitores espirituais o auxílio e a proteção a todos nós, em especial aos nossos lares, aos nossos familiares, para que venhamos todos cumprir com os nossos objetivos reencarnatórios, colocando no Evangelho a oportunidade de caminhar a passos firmes rumo à autoiluminação. Deus Pai, somos então gratos por tanto que temos recebido, não nos consideramos merecedores de tantas bênçãos, pois tua luz divina floresce em nossos corações e nos ilumina, mas sabemos que essa luz vem de ti, e que se possamos esclarecer os amigos é também graças às tuas bênçãos e graças aos ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Então que Jesus esteja presente sempre nos corações de cada um de nós, nos lares de cada um daqueles que nos assistem, que nos escutam hoje, e que possamos levar as reflexões da manhã de hoje para as nossas vidas, para colocarmos em prática e para termos uma atitude mais humilde, mais amorosa, mais fraterna com a nossa família.
Obrigado, Deus Pai, e obrigado, amigos. Assim seja. Obrigado a todos, uma boa semana. Boa semana.